Estamos iniciando aqui pela TV Finalidades Bauru. No programa de hoje, vamos abordar atividades relativas à Semana da Consciência Negra e a primeira Afro-Bauruense de Empreendedorismo e Cultura. Apoio Cultural. Liceu Ensino para... Aprender aqui é mais divertido. FIB. João Carlos de Souza, 14 anos. Pulsação normal. Pressão 13/8. Jogava bola quando caiu e bateu a cabeça. Vamos ter que abrir a cabeça dele. Furadeira. Estuda no liceu, não é? Não. Não seja cabeça oca. Faça o cursinho e 10 opções de cursos profissionalizantes. Domus Educandi, a escola certa para a educação de seu filho. Tradição e credibilidade adquiridas ao longo dos anos. Educação infantil, maternal, jardim e pré para crianças a partir do ano. Ensino fundamental da 1ª à 4ª série. A Domus oferece iniciação musical, informática, inglês, balé, capoeira, karatê, xadrez e educação artística. Matrículas abertas. Aprender aqui é mais divertido. O curso de turismo das Faculdades Integradas de Bauru foi projetado considerando-se o turismo e as áreas de pressão da demanda da comunidade, oferecendo habilitações nas áreas de agenciamento, eventos, hotelaria, alimentos e bebidas. As relações entre teoria e prática são possibilitadas através de nossos laboratórios, viagens e visitas técnicas e estágios supervisionados. Aprendem a fazer e aprendem a ser para o turismo. Voltamos com o nosso Generalidades Bauru. As atividades relativas à Semana de Consciência. O presidente do Conselho Municipal da Comunidade Roque Ferreira. Estamos aqui com o escritor Sérgio Goulart. Estamos também com o ativista do movimento José Carlos Miranda. Inicialmente, Roque Ferreira, a semana desse ano está um pouco diferente das demais, né? Já que nós temos uma série de atividades, né? Deveria, telespectadores da TV FIB, o Conselho da Comunidade Negra, esse ano optou por fazer um conjunto de atividades que pudesse expressar a diversidade das várias entidades e pessoas que integram o Conselho da Comunidade Negra, né? O Dr. Emanuel Silva Nunes, que foi o único engenheiro negro na história da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que completa 100 anos, o senhor Pedro de Campos, também recebeu o troféu Zumbi de Palmares e teve uma participação muito grande na resistência e preservação dos valores culturais da cultura negra. E a Tereza Magalhães Matias, uma mulher que teve uma participação importante, mulheres no movimento social, no movimento popular, sempre ligada às reivindicações populares. Nós estamos também o lançamento do livro Luta de Classe, do jornalista. Temos também a exibição do filme Os Black Panthers, né? E a entrega dos prêmios Luísa Maim a 25 personalidades de Bauru, inclusive o apresentador Ademir Elias está sendo com esse prêmio, que tem como objetivo dar visibilidade àquelas pessoas da comunidade mais variados estratos que, de certa forma, são do negro e a afirmação também da cidadania, da nação negra. Nós estaremos também realizando um debate com o trabalho da 15ª região, o Dr. Luiz Henrique Rafael, que estará falando de discriminação racial no mercado de trabalho e como aqueles que se sentirem agredidos dentro desse contexto poderão usar o arcabouço que foi colocado à disposição pelo Ministério Público para fazer valer os seus direitos. E no dia 21, uma atividade que o Conselho está ajudando a difundir, que é a Feira de Empreendedorismo, que é uma atividade dos estudantes da Fundação Douglas Andreani. Além dessa diversidade de atividades, vamos dizer assim, tentou se focalizar vários aspectos. Por exemplo, as homenagens ao empreendedorismo, que é um evento, mais ou menos a parte mais da colaboração de vocês, basicamente sobre essa questão do negro empreendedor, a questão da
das reflexões que estão sendo discutidas. Enfim, são vários tópicos que visam essa consciência, não é? O objetivo foi afirmar, de fato, esses vários aspectos. Nós teremos atividades culturais, vamos ter show de Praça Rui Barbosa, nós vamos ter um show de hip hop como instrumento de cultura, né? Nós estamos indo em escolas do 2º grau, apresentando Panthers e fazendo debate com a juventude, né? Então, essa semana ela teve como objetivo central abrir esse cenário de discussão em várias áreas, né? Procurando contemplar também as atividades que muitos companheiros mesmo fora do Conselho, desenvolvem no seu cotidiano. Então, eu acho que o Conselho está seu objetivo, né? E as atividades estão dentro daquilo que a gente esperava. Estão agregando bastante pessoas, nós estamos conseguindo. Isso tudo será o fermento para a organização da primeira conferência que a gente começa a preparar já a partir de janeiro para realizar em março. Ok. Sérgio Goulart, você como jornalista e você está sempre trabalhando aí em prol discutindo os problemas relacionados aos negros e você está lançando um livro aqui, Racismo e Luta de Classes. Essa luta, dita, não acaba tão cedo, pelo jeito, né? Pelo andar da carruagem. Quais são os principais enfoques que você traz nesse livro? O livro ele é um livro histórico e atual. Ele busca demonstrar que a luta para, em primeiro lugar, acabar com a escravidão no Brasil, ela é uma luta muito longa, que atravessou séculos, e o resultado dessa luta, que foi a libertação dos negros, a igualdade, os direitos de igualdade, eles continuam sendo pisoteados hoje pela atitude racista, pelo racismo. E que esse racismo, o livro busca demonstrar isso também, é uma concepção em relação aos negros que não tem paralelo na história. Ele surgiu no capitalismo e se desenvolveu no capitalismo. E isso tem como consequência uma situação muito grave na vida dos negros hoje em dia, os trabalhadores e trabalhadoras, que é o fato de que a média salarial no Brasil de um trabalhador negro é a metade do trabalhador branco. O índice de desemprego entre os negros é o dobro do que isso tem razões da história do Brasil. E o livro busca demonstrar isso e, digamos assim, animar e apontar os caminhos que o movimento negro já trilhou em vários lugares do mundo, para que os trabalhadores, a juventude negra, o povo negro do Brasil, se organize, se mobilize para pôr um fim a essa situação. Discrepância maior, qual que é a raiz do problema? Contar assim um fator preponderante para que haja essa discrepância muito grande, né, nessa luta de classe. Por exemplo, essa diferença muito grande de ascensão social entre o negro e não negro. Por exemplo, por que ele ficou assim à margem do mercado de trabalho, pelo menos? Né? Bom, diferente de outros lugares, o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. E os negros, quando foram libertos pelo ato da princesa Isabel, eles conquistaram direitos iguais da República, logo depois da República, mas eles foram expulsos da terra. Ou seja, eles estavam no campo como escravos. E no momento que foram libertos, eles foram expulsos do campo, substituídos por imigrantes europeus e de outros países. Colocou-os, como só sabiam fazer agricultura, como párias na cidade, não tinham profissões, exceto na região de Salvador, na Bahia, onde os negros eram tratados como escravos de ganho. Então, de uma profissão, ele trabalhava para o senhor dele e ficava apenas com o suficiente para comer. Essa é a raiz da diferença social que existe hoje e que é perpetuada por uma política de privatização de serviços, diminuição de serviços públicos, e pelo nível permanente de desemprego que é utilizado pelos capitalistas como uma forma de manter um baixo nível salarial. E, evidentemente, o racismo é incentivado e utilizado pelos grandes proprietários dos meios de produção, das fábricas, dos bancos, enfim, a elite econômica do país, porque mantém uma parte da população na miséria e dividindo em relação à outra, consegue manter uma concorrência entre eles e achatar o salário dos dois.
Então, o nó da questão no Brasil, para resolver o problema da situação social do negro, é uma expansão extraordinária dos serviços públicos, do emprego, ou seja, da resolução de razões sociais, de questões sociais. Mas o que nós temos visto, Ademir, é que, de fato, essa situação só se agrava. E não é só no Brasil, é no mundo todo. O que nos leva a concluir, por isso, com fatos, dados, de que, enquanto houver capitalismo, vai haver racismo. Um negro da África do Sul, Steve Biko, que, aliás, é o fundador do movimento da consciência negra, foi assassinado pelo regime do apartheid na África do Sul. Ele diz que capitalismo e racismo são apenas... O livro tenta demonstrar isso exatamente no Brasil. Foi tema de uma música do Peter Gabriel, né? Sim, uma música muito bonita. 19 de setembro. 19 de setembro. Agora você, Zé Carlos, você que é um ativista do movimento capital paulista, mas você certamente viaja por vários outros países. Eu gostaria de saber de você qual é a diferença básica, ou se é que tem diferença, entre o racismo por aqui e em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, aí, maior potência. Bom, obviamente que, em primeiro lugar, é uma felicidade que o Sérgio, que é um companheiro que eu conheço há muitos anos, de ter me dado o prazer e a tarefa fazer a apresentação desse livro que tenta justamente fazer. E qual a discussão? A discussão, inclusive, que pudemos abordar no tribunal que tivemos presente no ano de 2000 na cidade de Los Angeles, para julgar os crimes contra o povo africano, e que naquele composto 24 países, com delegações de 24 países, e nesse tribunal, com depoimentos e testemunhos de várias organizações de negros norte-americanos, pudemos constatar que mesmo toda a luta expressa principalmente pelos direitos civis, com Martin Luther King, com X, Black Panthers, o Partido Panteras Negras e todo o movimento Black Power, as conquistas obtidas não foram suficientes para amenizar a situação do povo negro norte-americano, que significa 12% da população dos Estados Unidos, proporcionalmente muito menor que a população negra brasileira. Ao mesmo tempo, é interessante, tem um cineasta, escritor chamado Moore, que ele tem um livro, nesse livro que chama Estúpidos Homens Brancos, ele tem uma parte que fala sobre os negros. Sobre os negros, ele diz, com base em uma série de informações estatísticos oficiais americanos, que a situação dos negros é diferente de 1860, do período da Guerra de Secessão. Foi quando os negros, quando a nação americana praticamente se constituiu e a escravidão foi eliminada de todo o território norte-americano. Hoje, nós podemos afirmar que cerca de 80% dos homens no corredor da morte nos Estados Unidos são negros. Que a maioria esmagadora dos desempregados são negros. Que a maioria da juventude entre 18 e 25 anos presa é negra. Nos Estados Unidos, que teve políticas afirmativas como cotas, apesar de cotas não por lei, mas cotas a partir de iniciativas de universidades e de empresas e de alguns estados e condados. Uma forma diferente de organização dos Estados Unidos, onde os estados têm um poder de legislação sobre a sociedade maior que as leis brasileiras. Mas eu poderia concluir, é muito nos Estados Unidos, no Brasil e em toda a América, que é onde a maioria esmagadora daqueles que foram arrancados do continente africano e trazidos para cá, constituíram seus descendentes, os afrodescendentes, nas Américas.
Ok. Sérgio, só para a gente concluir a sua parte aí, eu queria que você começou a falar, mas você desse um raciocínio para o pessoal, é o seguinte. Na sua opinião, qual é a maior então para se reverter na questão social? O poder público tem muita coisa a fazer, ou os negros também tentar essa mobilização, enfim. Olha, A maior parcela para o poder público. Ademir, tem uma política do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional que é de divulgar e financiar ONGs, ONGs, que buscam dizer que você pode resolver o problema, que o negro tem que se mexer para resolver o problema, que o pobre tem que se mexer para... Na verdade, isso é uma balela. A responsabilidade central, nesse caso, para resolver esse problema é do poder público. E no caso do Brasil, o governo federal, o governo Lula. Um governo que, com certeza, 95% do povo negro desse país votou e elegeu. É a instituição de serviços públicos, de educação pública e gratuita, de qualidade, de uma política de pleno emprego que vai permitir aos negros demonstrar toda a capacidade que têm, que é exatamente, eles são seres humanos iguais aos outros, não pesa sobre eles uma maldição, coisa. Então a responsabilidade... Se eles não têm emprego, não têm saúde pública, não têm educação pública e foram expulsos das terras e atirados na periferia das cidades, como é que eles podem ter uma situação igual a dos outros? Então a responsabilidade absoluta e central é do governo. Enfim. E nesse caso, o governo resolver a parada, os negros têm que se organizar, participar dos sindicatos, suas reivindicações e ir para cima do governo. O governo gasta milhões, bilhões de reais, banqueiros pagando a dívida externa para salvar bancos, para salvar... E faz o quê? Vem dar uma cota de 5%, 10% para alguém com outro para ver quem pisa no pescoço para pegar a vaguinha. Isso é nunca essa situação. É uma loucura, né? Então o que nós temos que fazer é da fraternidade, igualdade e liberdade. Significa saúde, condições de educação para todo o povo negro brasileiro. Ok. Ô, Roque, você tem 1 minuto, se você consegue falar um pouco do que você espera em termos de conscientização a partir das atividades dessa semana? Mas, concretamente, os negros, nesse processo de construção e nesse processo de conscientização, devem estar presentes em lutas que estão todos os trabalhadores. É a partir dessa luta que os trabalhadores estavam, suas invenções por trabalho, por estudo. Nós vamos galvanizar da classe trabalhadora para ser esse sistema que, além da discriminação e do racismo, para segregar ainda mais, também desperta na população negra, em particular na juventude negra, que está muito construir e não se fechar em guetos, né? Mais fácil para o nos queimar e nos liquidar. Então nós temos que procurar romper barreiras, romper portas e criar as condições, participando ativamente de todo o processo de disputa que se faz, tal como eles... Conselho Negra, obrigado ao jornalista Sérgio Goulart, obrigado José Carlos Miranda e ativista do movimento negro. Daqui a pouco voltamos da primeira feira de empreendedorismo e cultura afro. Tomos Educação, certa para a educação de tradição e credibilidade dos anos, educação infantil, maternal, jardim, criança a partir de 1 ano, ensino fundamental da primeira a domo, informática, capoeira, karatê, 3 e educação artística.
abertas. Mais divertido. João Carlos de Souza, 14 anos. Pulsação normal. Pressão 13/8. Jogava bola com a cabeça. Vamos ter que abrir a cabeça dele. Ele não estuda no liceu, não é? Não. Seja cada. Faça já sua matrícula. Da pré-escola cursinho, 10 opções de cursos. Você está vendo alguma coisa? O curso de turismo das Faculdades Integradas de Bauru foi projetado considerando-se a força do turismo e as áreas de pressão da demanda da comunidade, oferecendo habilitações nas áreas de agenciamento, eventos, hotelaria, alimentos e bebidas e planejamento turístico. As relações entre teoria e prática são possibilitadas através de nossos laboratórios, viagens e visitas técnicas e estágios supervisionados. Os alunos da aprendem e aprendem a ser profissionais qualificados para o turismo. Voltamos com o nosso Generalidades Bauru para falar da primeira feira afro-bauruense de empreendedorismo. Para isso convidamos o Jorge Queluz, que é publicitário, e a Adriana Ferrari, da feira. Jorge, inicialmente com você, qual é a proposta principal dessa feira? Desenvolver e valorizar o empreendedor negro da cidade de Bauru. Qual é o perfil desse empreendedor, Jorge? Foi essa pesquisa? A que perfil vocês chegaram? Quais profissionais empreendedores negros? Que o empreendedor negro estava voltado a cabeleireiro, a área de estética em si. Mas na nossa pesquisa a gente teve uma surpresa que o empreendedor negro ele está mais diversificado, ele está presente na área de venda, na indústria, no entretenimento. Né? Então, para a nossa surpresa, foi a diversidade do empreendedor negro está bem ampla. Né? A pesquisa que vocês fizeram, pela pesquisa que vocês fizeram em termos de população, a população negra ocupa qual é o percentual da população da cidade? Olha, nossos dados não são atuais, a fonte é o IBGE, mas 40% da população bauruense é negra. É um número bastante significativo, né? Sim, né? E esse número ele não se reflete nas posições de administração empresarial. Né? A gente vê esse número mais voltado ao subemprego, né? Ou em posições posições de trabalho que não garantem aí uma posição melhor na classe social. Na ascensão social. Na realidade é um perfil mais ou menos parecido com o de outros centros, não é? Correto. Adriane, essa feira, quem é que está promovendo essa feira? Quem promove essa feira é um grupo que são 20 integrantes que saíram dessa primeira turma da Fundação Douglas Andriani. Então, esses integrantes a gente deu o nome de Grupo EVA. Então, a ideia veio desse grupo para se pagar esse curso que a gente faz, que não tem custo para pessoas afrodescendentes estarem fazendo. Então, a gente paga esse curso com trabalho para a comunidade. Por isso, a ideia da primeira feira afro-bauruense. Na verdade, vamos explicar para o telespectador, então, com relação ao curso. Existe um curso de pós-graduação, é isso? Isso. Especialmente voltado para a população afrodescendente. Existe. Ele acontece... Onde que é realizado? Quem realiza? Então, ele é realizado na Fundação Getúlio Vargas, é no mesmo espaço lá deles. É uma entidade que é financiada pela Fundação Getúlio Vargas, que chama Fundação Douglas Andriani. É no Garden, no bloco C1 ali. Então, funciona ali o curso, todas as terças-feiras. Nós somos da primeira turma, o Grupo EVA, mas já tem a segunda e a terceira turma que já estão acontecendo. Está acontecendo, Jorge, um interesse grande mesmo do negro? Vocês estavam dizendo, na nossa conversa aqui, a Adriana estava comentando que há uma certa dificuldade tiveram uma certa dificuldade para se promover essa feira, porque ainda falta na cabeça da
da população negra, dos afrodescendentes, essa coisa de se trabalhar o empreendedorismo, de valorizar o empreendedorismo, não é? De se projetar, investir como empreendedor. É isso mesmo que aconteceu, né? Para se dar esse espírito de empreendedor na população negra? O que a gente viu é que o empreendedor negro, assim, ele não tem a formação em administração ou uma formação acadêmica em administração. Então, a dificuldade em convencer esse empreendedor está na questão de convencê-lo de que a participação numa feira, ela não é um gasto, ela é um investimento. É uma oportunidade do empreendedor divulgar, né, a sua marca ou o seu negócio. E como o empreendedor negro ele não tem essa formação acadêmica, ele não tem a visão do investimento. Né? Mas é lógico que, né, a gente encontrou bastante exceção, né, dentro desse empreendedor da classe de empreendedores negros, né, tanto que a feira está aí. E essa participação, que o Adriano estava dizendo, que já vai para a terceira turma nesse curso de pós-graduação, você acredita que cada vez mais então vai espírito empreendedor? A Sim, visão de futuro, né, de mercado, inclusive? vai despertar com certeza e é um grande incentivo para a gente, só que a gente precisa pontuar algumas coisas que, por exemplo, a Fundação Douglas Andriani, ela faz parte de uma empresa de consultoria que se chama Diagrama. Ela presta serviço para a Fundação Getúlio Vargas. Certo. Então, mas a ligação da Fundação Douglas Andriani é com a Diagrama. Né? Mas o perfil dos estudantes que estão aderindo ao curso, eles estão mais voltados na área de humanas. Então, psicólogo, Serviço social. O pessoal do curso de serviço social. E esse curso em si é para quem vem da área de administração, né? É de gerenciamento. Certo. Mas mesmo assim, mesmo com essa grande maioria de pessoal formado em humanas, né, a adesão está grande, né? E esse perfil de empreendedor vai crescer cada vez mais. Só o fato de se trabalhar a visão do afrodescendente, de projetar os seus estudos, de dar continuidade aos seus estudos, fazer uma pós-graduação, já é importante, uma vez que a gente sabe que a população negra, de uma forma geral, 1% que consegue concluir a faculdade, né? Sim, Ademir, isso é um ganho, eu acho. O Grupo EVA pretende que essa feira não pare esse ano e que continue, que tenha a segunda feira afro-bauruense e que as outras pessoas das outras turmas continuem a essa feira. Não pare por aí, que não seja só uma feira pontual e não aconteça mais, sim que dê continuidade. A feira é um evento à parte da semana, mas de qualquer maneira, ela em sendo realizada praticamente no encerramento, né? A semana encerra no dia 20, dia 21, é uma atividade importante. Tem outras atividades da Semana de Consciência Negra que está conscientizando realmente a população. Fazendo um chamado para as pessoas pensarem a respeito de algumas coisas que acontecem, né, no dia a dia aí, que as pessoas não param em relação, principalmente a população afrodescendente, né? Então, pensar em vários fatores. Então, essa Semana da Consciência Negra vem chamar a pessoa a refletir. Uma coisa que eu acho importante destacar é que quando a gente fala que é uma primeira feira afro-bauruense, as pessoas estão voltadas para o... Não, a gente espera que as pessoas em geral, de Bauru e de passem por essa feira e vejam os estandes e vão assistir as para o público negro. A divulgação, o pessoal fala, Adriano, para esse público. Lá, o público da região que venha conhecer, os estandes não tem negros ou afrodescendentes, tem empresários de outras áreas que participam também. Ok, então falamos com o Jorge Queluz, não é? Publicitário, e Adriane Ferrari, os dois que estão organizando, ajudando na organização dessa primeira feira afro-bauruense de empreendedorismo e cultura.
Estamos encerrando aqui pela TV FIB, canal universitário, mais um Generalidades Bauru. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até a próxima.